Eu sou o Juan Machado Martins, faço parte do grupo 4 do trabalho de eletricidade, com o assunto potência e energia em circuitos de corrente alternada. Vou passar uma pincelada sobre um resumo básico sobre todo o tema e depois eu vou avançar para o meu assunto próprio, que é a correção do fator de potência. Primeiramente, a gente sabe que circuitos de corrente alternada possuem corrente e tensão com intensidades máximas, mas com oscilação de fase, tendo sua intensidade variada com o tempo. E vale dizer que esses dois fasores, o de corrente e o de diferença de potencial, ou seja, o de tensão, geram comportamentos distintos no sistema com base no ângulo de defasagem entre eles. Quando o fasor de corrente está atrasado em relação ao de tensão, a gente tem uma rede indutiva pura, para o caso de defasagem de 90 graus. Qualquer valor entre defasagem de 90 graus com a corrente atrasada e com a corrente em fase, a gente vai ter uma rede indutiva, onde parte da potência total que é fornecida é convertida em campos magnéticos. Quanto mais indutivo o sistema, mais essa energia vai ser gasta para promover a geração de campos magnéticos e reduzir a eficiência geral do nosso circuito. Temos também o caso capacitivo, onde o fasor de corrente encontra-se adiantado em relação ao de tensão. Quando a defasagem é de 90 graus, a gente vai ter uma rede capacitiva pura, e qualquer valor de defasagem com a corrente adiantada de 90 graus a zero, a gente vai ter uma rede capacitiva, preferencialmente capacitiva, onde a potência total vai ser dissipada com uma parte sendo utilizada para promover sobrecarga da energia dos capacitores. Quando os dois fasores estão em fase, nós vamos ter uma rede resistiva pura, que vai ter a maior eficiência possível que a gente vai conseguir de conversão de potência em potência útil. Aqui a gente tem a potência ativa, ou potência útil, é justamente a potência fornecida ao sistema que é efetivamente convertida no trabalho que a gente quer executar no circuito, sendo relacionado com o cosseno da defasagem entre os dois fasores. A gente também tem a potência reativa, que é justamente o que eu mencionei, a transformação de a perda de potência, a parte da potência que não vai ser convertida em utilidade, sendo que para os circuitos indutores a gente vai ter conversão em campos magnéticos, e para os circuitos capacitores a gente vai ter em conversão da sobrecarga dos capacitores. Aqui a gente tem a definição mais formal da potência, utilizando as contribuições da potência ativa e da potência reativa. Em relação à potência complexa, aqui a gente forma um triângulo entre a potência que é utilizada efetivamente para o trabalho do sistema e a que se perde de forma reativa. Forma-se um fasor chamado potência aparente, e ele vai relatar a magnitude da potência complexa, a potência que se tem disponível para ser utilizada tanto no sistema em si quanto perdida de modo reativo. Podemos representar de forma indutiva, onde o ângulo é positivo aqui entre a potência ativa e a potência aparente, e de forma capacitiva, com o ângulo sendo negativo. Vale dizer que, para ter maior eficiência no processo, a gente vai querer que o S seja o mais próximo possível de P, ou seja, vamos querer que a maior quantidade possível de potência aparente seja convertida em potência de utilidade. E é isso que o fator de potência denota aqui, a relação entre a potência ativa e a potência aparente. Quanto mais próximos uns dos outros, a gente vai ter a maior eficiência possível, o valor vai tender a 1. Quanto menor for a potência ativa em relação à potência reativa, nós vamos ter o fator de potência tendendo a zero. Quando mencionado anteriormente, quando a fase for maior que zero, a gente vai ter a corrente indutiva, a característica indutiva do sistema, e quando for menor que zero, capacitiva. Nós vamos querer que essa fase seja o mais próximo possível de zero, assim gerando um fator de potência mais alto possível com maior eficiência do sistema. É importante entender esses conceitos aqui do nosso tema de energia e potência de circuitos de corrente alternada, porque permitem que a gente saiba dimensionar sistemas elétricos, já que a gente vai conhecer as características indutivas e capacitivas dos elementos que estão associados. Permite que a gente melhore a eficiência energética dos equipamentos, justamente pela aplicação da correção do fator de potência, onde para um sistema que a gente tenha baixa
baixa conversão de potência em potência útil, a gente vai promover uma correção aumentando essa eficiência. Vou entrar mais em detalhes sobre a correção do fator de potência mais adiante. E por fim, estimativa do consumo de energia elétrica é outra utilidade de entender esses conceitos, sabendo quando a gente está consumindo com todo esse sistema que está sendo aplicado, até para a prestação de contas, essencialmente. Agora vamos entrar mais a fundo na correção do fator de potência, meu assunto específico. Para isso a gente vai, de novo, ressaltar a utilidade do fator de potência. A gente sabe que ele relaciona a potência ativa, efetivamente utilizada no sistema, a potência que a gente está conseguindo utilizar como trabalho nesse circuito, em relação à potência aparente, que é a união da potência ativa e da reativa, a potência total que está sendo disponibilizada. Faz sentido que a gente queira aumentar esse valor, uma vez que ele relata a potência do nosso sistema, e para isso a gente deve fornecer uma correção nesse fator. Vou dizer mais adiante o que é necessário para promover essa correção, mas primeiramente vale a gente fazer uma observação interessante. O fator de potência ele se reduz conforme mais um sistema é capacitivo e indutivo. Nenhum desses promove essencialmente um fator de potência melhor que o outro. Se a gente tiver um sistema muito indutivo, um sistema muito capacitivo, igualmente o fator de potência vai ser ruim. Vai dizer que as correções de fator de potência são aplicadas mais a sistemas de característica indutiva, justamente por eles serem mais aplicados. A gente pode ver mais esses sistemas no dia a dia, como por exemplo em elevadores, motores a indução, lâmpadas fluorescentes e transformadores. Todos esses sistemas possuem características indutivas, e se forem muito indutivos a gente vai ter um baixo aproveitamento da potência total. Então a gente vai querer promover uma correção a fim de tornar esses sistemas mais úteis. Porém, vale dizer que a gente não vai querer aumentar as capacidades de capacitância tanto a ponto de tornar o sistema que era indutivo como o sistema capacitivo. Aqui a gente tem um diagrama que eu fiz que relaciona a potência reativa aqui embaixo com a potência ativa. E aqui a gente tem as potências aparentes para cada caso. O nosso objetivo é reduzir a potência reativa, ou seja, o que está sendo gasto com campos magnéticos que não está sendo convertido efetivamente na potência que a gente quer no sistema. Por exemplo, o S1 tem uma potência P útil e um Q máximo aqui de conversão em potência reativa. Nós queremos alterar o fator de potência sem alterar tanto o equipamento, ou seja, corrente e a tensão. A gente não quer promover alterações nessas características já definidas no sistema. Então a gente vai ter uma potência útil máxima limitada. A gente vai sempre, no máximo, poder atingir essa potência aqui. A gente não vai poder alterar ela. Sendo assim, a gente vai ter que reduzir essa potência reativa, que é o caso que nós podemos ver aqui na potência aparente 2, onde ela possui a mesma potência útil, mas uma redução na potência aparente, na potência reativa. A gente vai fazer isso compensando essas características indutivas que eu mencionei, tornando a rede um pouco mais capacitiva. É como se a gente tivesse girado esse fasor aqui em direção à rede capacitiva, mas sem entrar nesse território. A gente quer o mais próximo possível de P, para que a gente tenha a razão do fator de potência mais próximo a 1. Isso é feito adicionando um capacitor ao sistema. Como eu disse, se nosso sistema está muito indutivo, a gente quer jogar ele para o lado mais capacitivo. Para isso, a gente vai pegar nosso sistema e adicionar um capacitor. Aqui eu já deixei um capacitor adicionado só para mostrar que aqui existe uma certa contribuição de capacitância, mas essa capacitância vai ser aumentada pela adição do segundo capacitor. E, como queremos, a fasão entre a diferença de fase entre os dois fasores vai ter que ser reduzida. E agora a gente está deslocando o fasor de potência aparente de um sistema mais indutivo para um sistema mais capacitivo. Então, como esperado, a adição desse capacitor gerou um fasor de potência reativa menor que o caso anterior. Ou seja, aqui a gente tinha a potência que se manteve constante, potência ativa. O Q1 relata a potência reativa que a gente tinha, e ocorreu uma redução nessa potência ativa, justamente pela redução da diferença de fase entre os dois. Assim, promovendo um sistema um pouco mais próximo, essa é um pouco mais próximo de P, que é justamente o que a gente quer para aumentar o fator de potência. Essa redução na potência reativa aqui forma esse QC que a gente chama de queda de potência reativa.
Sendo assim, nosso fator de potência ele vai ser alterado da seguinte forma: com uma diferença de fase menor que a anterior. Agora a gente tem que o cosseno dessa nova diferença de fase vai ser maior que o cosseno da diferença de fase anterior, e como essa é a definição essencial do fator de potência, o fator de potência 2 vai ser maior que o fator de potência 1, trazendo uma maior eficiência ao sistema. A gente também pode, muito interessante a gente calcular essa queda da potência reativa, pois a gente vai poder entender o que a gente deve fazer para alterar o fator de potência. Essa queda de potência vai ser a diferença entre a potência reativa anterior e a seguinte, sendo, seja, pela razão entre triângulos, a gente vai saber que a potência disponível vai ser a potência reativa vai ser o S vezes o seno da diferença de fase entre os fasores, e a gente pode substituir esse S justamente pela relação do fator de potência, que a gente sabe que a razão P dividido por S vai ser igual ao cosseno. A gente vai então conseguir que S vai ser P dividido pelo cosseno. E isso vai nos dar essa forma final aqui, onde a queda entre a potência reativa vai ser a potência ativa vezes a diferença das tangentes entre as duas diferenças de fase. E por fim, a gente pode pegar esse valor de queda de potência reativa e igualar ela ao produto entre o quadrado da tensão eficaz da rede, a frequência angular da rede elétrica e a capacitância desse capacitor. Assim, isolando a capacitância para a gente saber o valor de capacitância que a gente precisa ter no capacitor adicionado para promover essa diferença no fator de potência, para promover essa correção. Assim a gente vai conseguir saber a magnitude do capacitor que a gente precisa adicionar para atingir essa meta. E aqui a gente vai ver que essa magnitude vai ser igual a essa diferença de potência dividido pela frequência angular da rede elétrica vezes o quadrado da tensão eficaz, onde a frequência angular da rede elétrica é igual a 2π vezes a frequência da rede elétrica, sem ser angular. Uma conversão básica, e aqui a gente vai ter o valor da capacitância. Finalizando, é bom a gente fazer a observação de que é importante a gente conhecer essa capacitância, pois se a gente adicionar um capacitor com uma capacitância muito alta, é natural que a gente vai sair da rede indutiva e vai para uma rede capacitiva. Não é o que a gente quer. A gente quer aproximar o máximo possível o S do P sem cair num caso capacitivo. Por isso é bem importante a gente conhecer esse valor e como ele deve ser calculado, a fim de atingir um sistema mais eficiente com uma potência reaproveitada, sendo uma parcela bem maior da potência disponível. Sim, melhorando a eficiência do processo como um todo, no que condiz com circuitos de corrente alternada.